Bom, pessoal, vamos começar o fechamento de mercado aí na sexta-feira. O Patrick hoje está ausente, a gente vai tocar aqui com vocês. Semaninha bem movimentada, né? Então vamos começar aí pelo nosso índice futuro e aí depois a gente dá uma olhadinha no Ibov, no dólar e nos principais ativos, né? Bom, eu tinha comentado que o índice futuro aqui, com base nos 60 minutos, a gente tinha uma projeção com base nessa barra. Essa barra aqui foi formada após a notícia do trade do Lula, pode dizer assim, né? Porque o mercado precificou isso, né? E aí foi um movimento de volta e também na questão do Banco Central, né? Que foi a taxa de juros aí, o Banco Central aumentou a taxa de juros, mas o mercado acabou pesando aquele fator ali do Congresso Executivo que ainda está em relação ao fiscal. Essa barra aqui projetada bate para mim nos 200% no 124,500 e aí o mercado já está buscando ela. E quando eu vou para o gráfico diário, né, eu vou até aproveitar e usar o Ibov para isso. O Ibov, a minha projeção, eu tenho aqui como perspectiva o topo, né? O topo ali do 137,550. Então, se o mercado perder essa região da mínima aqui no 124,500, nosso próximo ponto vai ser o 123,0100. 161 pode ficar um pouco mais lateral, realizar um pouquinho, e aí se de repente ele continuar essa tendência de baixa, respeitando a média de 20 e a média de 9 períodos, né? Porque a gente percebeu que ele tentou romper a média de 50, a média de 200, testou essa linha de tendência de baixa, não conseguiu passar, seria aí a projeção para buscar após o 123,080 a região dos 120 e 200. Então essa região aqui a gente já deixa marcado como uma referência que vai estar ali no semanal próximo da média de 200 períodos, tá? Então a gente precisa agora observar, o mercado trabalha abaixo das médias e tem aí esse viés. Agora, se segurar nessa região dos 123,100 e começar a rejeitar a queda e existir algum movimento, algum trigger, alguma narrativa para fazer preço, a gente pode ser surpreendido por isso, né? Obviamente, a gente não pode nunca tentar negar uma possibilidade. A gente conseguiu vivenciar isso essa semana, né? Não tinha nenhum trigger para o mercado subir, de repente saiu aquela notícia do Lula, o mercado acabou puxando, feito aquele spike de 3 mil pontos para cima. Então essa região dos 123,100 ela passa a ser uma região importante, e se de repente começar a ter essas rejeições, de repente pode retestar esse 127 e voltar a trabalhar na média de 200, e aí conforme dia após dia com o movimento sendo precificado, a gente vai ter ali como referência de novo essa região dos 129, dessa linha de tendência de baixa que deverá ser quebrada, né, e como para tentar buscar uma perspectiva de alta no Ibov, tá? Quando eu vou para o dólar futuro, né? Quando a gente olha aqui para o passado, o dólar futuro eu tinha no gráfico semanal a projeção já dessa mínima, que foi a faixa aqui dos 4.987, e ele buscou exatamente 200% de FIB, que é o 6,078. Chegou a passar um pouquinho ali no 6,14. Eu olho para o passado, eu tenho uma resistência, né? Até ajustar aqui o gráfico, que é uma resistência que nunca tinha sido ultrapassada. Historicamente, toda vez que o dólar tem essas regiões de resistências fortes, ele não passa de primeira, ele estaciona e fica num processo de lateralização. Então, se a gente olhar para o histórico do dólar, a gente tem a seguinte interpretação, que se ele for de fato continuar esse movimento comprador, e aí eu teria que usar o gráfico semanal para justificar esse movimento de alta, e a gente teria que pegar uma projeção maior, por exemplo, essa projeção aqui, né, e falando, o dólar vai buscar os 6,46, 6,50, ele pode estacionar e ficar num processo de lateralização. E como nós vimos no clube de investimentos dos investidores com o Alex, né, o movimento sazonal, onde tem muita saída de dólar, né, o Banco Central pode começar a atuar por conta dessa saída. Em relação à balança de risco, o mercado começando a se questionar se faz sentido fazer o linha, e aí o Banco Central entregando aí o spot, então ele pode ficar um processo de lateralização nessa faixa até chegar nesses 6,46, tá? Então segue com uma referência. Caso contrário, se ele de repente perder essa região da média de 20 períodos no gráfico diário e anular essa possibilidade de rompimento de resistência, ele vai testar essa faixa dos 5,790, que é a média de 50 períodos, e depois, pela amplitude da média de 200 períodos, quem sabe me voltar a essa região dos 5,465. Mas, novamente, no momento nós não temos nenhum trigger para fazer isso acontecer, para justificar essa precificação. A gente só tem ali um horizonte de
piora em relação à perspectiva aí, de risco, a não ser que semana que vem tenha a aprovação do pacote, né, e o mercado interprete isso de uma forma positiva ou tenha alguma alteração por parte aí de 2026 e o mercado também interprete isso de uma forma positiva. Olhando para a Petrobras, né? Quando nós vamos para a Petrobras, nós chegamos num alvo importantíssimo, que era os 39,16, que era o alvo projetado de 100% desse movimento que saiu lá dos 33,68. Agora ela ensaia uma lateralização na média curta, que é a média de 9 períodos, tentou romper hoje, fechou abaixo da média de curta, né? Mas a última vez que ela fechou abaixo, que foi no dia 6/12, ela conseguiu superar e continuar o movimento comprador. Se perder essa média de 9 períodos e o fechamento do dia de hoje, a próxima referência são os 37,65 e depois, se perder, é a região ali dos 36,95 e depois a média de 50 períodos no 36,16. Quando eu olho pelo gráfico semanal, se ela continuar o movimento comprador, eu vou usar como referência esse movimento de compra, que foi a anulação do não pagamento dos dividendos extraordinário, que começou aquela narrativa de que a Petrobras ia virar e depois a saída do CEO. Então a gente tem um movimento de alta que pode buscar a região dos 40,41 se continuar esse movimento comprador. Tá? Caso contrário, ela pode buscar novamente as médias, como eu mencionei para vocês. Olhando para a Vale 3, a Vale 3 está fazendo um movimento de continuidade da queda dos últimos 3 dias. Ela sentiu a região de resistência da média de 200 períodos na faixa dos 59,60 e ela está testando agora uma região de suporte extremamente importante, que é essa faixa aqui dos 55,50 até a faixa dos 55. Se perder essa região, nós vamos testar agora outros extremos, que seria a região dos 54,65, e aí a gente não pode negar que o próximo ponto de parada pelo gráfico diário seria o 52,75 e por fim, depois, se perder a faixa dos 50 ao 48. Quando eu olho para Vale, né, ela tem ali sempre um price action um pouco mais complexo, com gaps, e essa região de suporte é uma região poderosa, que dificilmente foi rompida, mas o alvo projetado pelo esse movimento de queda aqui é justamente os 52,90. Então a gente precisa observar. Tá? Agora, indo para o setor financeiro, né, quando eu pego aqui o IFNC. IFNC também, né, sentiu a região das médias, deixando um topo menor do que o topo anterior, ou seja, essa faixa aqui dos 12.650 abaixo dos 12.900, seguindo a tendência de baixa. Quando a gente pega esse movimento de baixa aqui e projeta ele, nosso próximo ponto de referência vai ser os 11.630, que possivelmente vai vir testar a continuidade desse engolfo aqui na média de 20 períodos. Perdendo essa faixa dos 12.170, pode vir buscar essa região dos 11.800, que é a mínima anterior, até os 11.630. E por que eu estou falando isso? Porque o Banco do Brasil, por exemplo, está num processo de lateralização, né? Está num processo de lateralização abaixo das médias, veio da região dos 28, não conseguiu segurar nessa região de suporte, que era uma região importante, essa faixa aqui dos 24,34, na verdade não conseguiu reverter, segurar conseguiu, mas não conseguiu reverter, e como ela vem de uma lateralização abaixo de todas as médias com viés baixista, se perder essa região dos R$24, nosso próximo ponto de referência passa a ser um outro fundo anterior, que seria a região dos 23,70, e depois essa faixa aqui, onde o Banco do Brasil praticamente ficou num processo de lateralização entre os 22 aos 20, tá? Então tem um viés aí baixista também. E a YouTube, que também compõe o setor financeiro, muito parecido com o próprio índice do setor financeiro, e a gente tem aí um movimento de projeção de baixa, ou seja, perda de baixa, correção com topo menor abaixo das médias, e a expectativa é que, se perder essa faixa dos 31,78, possa buscar os 30,58 aí, conforme o desenho nos mostra, né? Banco do Bradesco, nós temos o alvo agora para os 11,70, que é alvo projetado aqui em movimento dos 15, né? Ele deixou um movimento de figura de reversão aqui, né? Com um topo duplo, deixou uma flama baixista, né? Depois uma bandeira, e agora vem aí fazendo um processo de acumulação para tentar buscar o nosso último alvo, que seria os 11,70. Então tem que monitorar. Para mudar a tendência, teria que reverter essa faixa dos 12,88, né? Que seria aí uma reversão do movimento, tá? Aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha rapidão lá fora, né, para a gente acompanhar o S&P 500 no gráfico diário, para a gente observar como que está o nosso S&P. Deixa eu só ajustar aqui o meu gráfico. Ó, ele segue num processo de lateralização acima da média, né, tem um viés altista. Se romper essa região de lateralização, que ele vem desenhando aqui uma bandeira nessa região das médias, nós vamos ter aí espaço para buscar novas máximas. E aí esse movimento pode ser projetado para buscar a faixa dos 6.250. Caso venha perder essa região da média de 20 períodos,
né, nós temos a possibilidade de vir buscar esses 5.890, 5.900. Tá? Então precisamos observar como que vai reagir aqui na média de 20 períodos. Olhando o S&P pelo gráfico de 4 horas, ele já trabalha abaixo da minha média de 20 períodos, deixando um próprio ombro, cabeça a ombro, um topo menor, e se perder essa faixa dos 6.000, tem espaço para buscar os 5.900, que é a média de 200 períodos pelo gráfico de 4 horas. Né? E olhando para a NASA, que não muda muito o contexto, né? Só está um pouquinho mais esticado, com espaço de realização, porém replicando esse movimento comprador, nós saímos da média de 200 períodos, que aí a gente tem como projeção a continuidade desse movimento para buscar agora a faixa aqui dos 22.200, 22.100, tá? Ou 22.00, né? Que seria aí exatamente a projeção desse movimento comprador. O Russell 2000 acabou fazendo um movimento de realização, deixou um topo duplo no gráfico diário. Se continuar essa queda, pode vir buscar os 2.280 e se não segurar nessa região de mínima, pode vir retestar aqui a média de 200 períodos. Esse cenário acontece aí justamente também por conta desse movimento de realização do mercado americano, os juros de 10 anos aí voltando a puxar aí uma alta, né, vindo testar essa faixa aqui dos 4.5, seria esse topo anterior, e o próprio DXY também, né, se valorizando e tentando vir testar essa região de topo novamente no 108. Bom, pessoal, olhando aí para B3, SA3, conforme o pedido do meu amigo Juliano, né, a gente tem um movimento muito interessante, né, diante de todo esse cenário do Brasil. Ela se mantém bem resiliente, ela conseguiu romper a minha média curta de 9 períodos e a média de 20 períodos, está fazendo um movimento de lateralização, enquanto ela ficar acima dessas duas médias e conseguir romper essa média de 50 períodos, que é o próximo desafio, o nosso próximo ponto é 11 e 12. Então é importantíssimo que ela não venha perder a média de 9 períodos que está chegando próximo do preço e principalmente a média de 20 períodos, porque se perder essa região, ela pode devolver esse movimento de alta e vir estacionar aí na faixa de 50% nos 9,60, quem sabe aí até mesmo testar a nova mínima, tá? Olhando pelo gráfico de 4 horas, o ativo segue justamente atrelado à média curta de 9 períodos, tentou fazer o rompimento aqui dessa faixa de topo dos 10,27, não conseguiu, tá ensaiando um topo duplo, se perder essa média de 9 períodos, vem testar essa região dos 9,90, que é o cruzamento da média de 20 com a média de 50 períodos, e aí observar se vai segurar como um pullback, e se de repente voltarem a tomar, nós temos ainda como projeção os 10,80, que seria a média de 200 períodos, né? Banco do Brasil, como eu comentei, tem um viés baixista, se perder essa faixa dos 24,34, 24,30, pode vir buscar os 23,70 e depois nós vamos ter pontos de referência lá na casa dos 22 a 22,5. Né? A Cirela, nós temos como perspectiva também um movimento baixista, ela conseguiu perder aqui a média de 200 períodos, então a gente estava acumulando nessas regiões das médias, veio um movimento vendedor, fez um movimento de expansão, lateralizou, fez um topo menor do que o topo anterior, ou seja, essa região 19,80 abaixo dos 22, e aí a gente usa como referência a projeção desse movimento, né, que seria aí a onda 1, a onda 2 e a onda 3, para buscar a faixa 16,64 como 100% desse movimento vendedor. Aí nós temos nessa região justamente um suporte que foi onde segurou aquela queda da faixa dos 25,39 e conseguiu jogar o preço ali para a faixa do 16. Então temos que monitorar esses 16,64, principalmente se perder essa região do 17,80. Né? Muda o cenário se conseguir romper essa faixa de 20 e voltar a testar os 21, que aí ele teve que reverter essas médias, devolver 100% desse movimento vendedor para a gente conseguir trabalhar com viés altista, né, do movimento comprador para uma lateralização para depois pivotar novamente e romper essas médias. Bom, pessoal, basicamente é isso. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana e lembrar que você que não tem a conta aberta no TC, você pode abrir sua conta através do QR Code aí no YouTube e conquistar também aí o desconto que está na descrição de 60% com o nosso plano que sai de 179 por R$ 79,90. Lá dentro da comunidade está rolando muita coisa, muitas operações, muitas oportunidades nesse curtíssimo prazo que está muito volátil. Então, para que você não perca isso, você precisa estar com a gente. Desejo para você um ótimo final de semana, um abraço e obrigado pela credibilidade no nosso trabalho. Tchau, tchau.